Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Tarcísio Coelho e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Blabla Marketing, o quadro do Tô Sem Papel podcast, que a gente vai falar sobre empreendedorismo. E hoje a gente vai falar, né? A gente tá seguindo uma série, né, Léo? Boa tarde pra você. A Boa gente tá tarde, seguindo Tarcísio. uma série super bacana, falando aí também de como empreender utilizando todos os recursos da internet. E a gente sabe, né, que tem muitas opções, mas a gente vai levantar, depois a gente vai disponibilizar no final para vocês uma listinha de sites que vocês podem acessar, que também vão ajudar vocês aí a começar a desenvolver algo que a gente sabe que na internet é assim, né? Às vezes a gente não começa, às vezes por medo de não conseguir alguma coisa, ou não ter uma habilidade, uma skill propriamente dita, né? Só que isso a gente vai desenvolvendo a partir do momento que a gente resolve colocar a mão na massa, né? Então a gente sabe que tem várias pessoas aí que estão passando por transição de carreira. Muitas delas assistem os vídeos do Tô Sem Papel, assistem outros vídeos que falam também a respeito de marketing digital e acende aquela luz, digamos assim, no fim do túnel, porque às vezes é isso mesmo, né? Às vezes a gente passa por dificuldades e muitas vezes a gente vai ver que nós precisamos mudar a rota, né? E isso não quer dizer que nós vamos perder tudo aquilo que nós fizemos até agora, não. Então eu falo para você, de repente você trabalha com criação de textos, ou é jornalista, ou é de outras áreas mais específicas, ou de serviços, ou de produtos, e tudo isso que você está fazendo, que você fez até agora, ou por exemplo, você é muito especialista em finanças, você também vai poder utilizar isso dentro do marketing digital, dentro do empreendedorismo online, e é isso que a gente vai falar hoje, né, Léo? Exatamente, meu amigo. Hoje nós estamos aqui para compartilhar com todos vocês um pouco do nosso conhecimento e ajudar a fazer uma transição. Muitas vezes, quando a gente pensa em empreender, é porque a gente está querendo, né, pular de uma situação que está nos Isso. incomodando, né? A gente quer pular fora daquela situação. Pode ser um emprego, pode ser uma situação da vida, pode ser falta de dinheiro, pode ser dinheiro demais, não sei. Tem várias Opa, dinheiro possibilidades. demais, eu quero. Tem várias possibilidades aí, né? Só que se empreender fosse fácil, imagino que todos estariam empreendendo. Eu não acho Exatamente. que é fácil, mas eu acho que é necessário para todos nós, para que nós possamos ter liberdade. Né? Exatamente. Porque o fato de você ter capacidades empreendedoras, mesmo que você não monte o seu negócio, mesmo que você seja um empregado, esteja trabalhando para alguma empresa, ter e desenvolver habilidades de empreendedorismo vai te possibilitar tomar decisões por você mesmo. Porque você vai conhecer mais de finanças, mais de marketing, mais de pessoas. Você vai desenvolver habilidades que a menor parte da população do mundo possui. E a gente quer hoje, né, Tarcísio, Sim. falar disso porque é algo que a gente já convive com os nossos alunos, ensina os nossos alunos a fazer esse processo de transição, a conseguir conquistar uma colocação no mercado, que não é o de trabalho só, é no mercado de maneira geral. Uhum. E a gente fez uma pesquisa, né, para poder ver quais caminhos a gente podia compartilhar que são interessantes, que fogem daquilo que a gente escuta todo dia, né? Porque Exato. tá todo mundo falando de empreendedorismo por aí e provavelmente as primeiras coisas que o pessoal vai fazer é aprenda sobre o seu mercado, identifique Isso. suas habilidades, aquela sua paixão, aquilo que você adora fazer todo dia, faça Até networking. ok, né? Até é ok, mas precisa É o mínimo. de mais, né? É o mínimo, exatamente. É o mínimo, né? E assim, eu tô vendo também um movimento, né, dentro dessa questão, até mesmo para tentar quebrar algumas objeções que nós mesmos criamos, né? Então, por exemplo, tem ali a questão também das crenças limitantes, que muitas vezes a gente acha que não conseguiria desenvolver determinado papel, sendo que muitas vezes a gente fez cursos, a gente trabalhou já na área, a gente fez a faculdade, pós-graduação, mestrado, etc. Mas cada um vai ter a sua história, mas mesmo assim, né, às vezes a gente vê a pessoa falar, será que eu consigo operar ou então gerir determinado cargo, né, alguma coisa nesse sentido, e às vezes isso basta realmente ter essa opinião, né? Eu costumo brincar também que é uma questão, por exemplo, igual quando você vai começar a fazer uma nova dieta, às vezes você acha, fala, não vai dar certo aquilo ali, mas se você acreditar, com certeza ela vai para frente. E assim como todas as decisões da nossa vida, né? A gente não pode esperar as pessoas decidirem por nós. Não, se a gente ficar esperando que os outros decidam
Por nós estamos perdidos, gente. Exatamente. Você já parou para pensar que, infelizmente, na verdade, Tarcísio, eu acho que a gente é criado de uma forma no Brasil, Sim. e eu acho que é uma característica cultural nossa. A gente é criado com todo mundo meio que ajudando a gente a tudo, né? Então você tá na escola, aí sempre tem alguém ali dando uma forcinha, você vai avançando, vai passando. Você fica doente, você tem, bem ou mal, você tem o SUS, e aí você sempre se resguarda do acesso aos médicos muito fácil, mesmo que de pouca qualidade, né? Então, assim, às vezes você não vai conseguir um atendimento muito bom, mas você vai ter e vai receber esse atendimento. Se você não tem dinheiro, o governo te dá dinheiro e tal. Então, assim, você vive uma vida sub-humana, né? Uma sub-vida, e vai levando, porque tudo bem, né? Exatamente. Agora, eu acho que o empreendedorismo, ele te possibilita de fato fazer a diferença na vida das pessoas e você a ganhar autonomia. Exatamente. Porque em algum momento você não vai ter ajuda das outras pessoas. Sim, eu vejo assim, é uma questão mesmo no imperativo, né? É a gente aprender a trocar o pneu do carro, né, com ele em movimento. Parece uma coisa clichê, mas é isso que acontece quando a gente decide empreender, né? A gente está falando também com propriedade. Eu tive também meu momento de empreender, fiquei 6 anos com a agência de propaganda. O Léo também teve o momento dele de empreender. Exato. A gente foi para academia, a gente foi estudar, fez mestrado, o Léo fez doutorado também. E a gente viu os dois lados, né, de tudo isso, né, o quanto isso é oneroso, o quanto isso demora um tempo. Até mesmo falando hoje de empreendedorismo, outro dia a gente fala do mestrado, né, de academia. Exato, Mas a gente falando mesmo de empreender, é algo que você começa, mas você não tem o chão, praticamente. Porque assim, eu não sei você, mas eu comecei do zero, né? Às vezes lógico, tem casos e casos, que as pessoas começam ali já com o apoio financeiro dos pais, ou consegue ali, né, tendo um retorno já muito grande no começo, ou um incentivo muito grande, até mesmo antes de começar. Mas quando você vê, eu acho que a maioria dos brasileiros são assim também, né? A gente vai vendo que aquilo é um passo de fé, digamos assim. É praticamente isso mesmo. É claro. Não é verdade? E eu vejo que é praticamente isso. Uma das primeiras coisas que a gente tem que ter, assim, é a certeza daquelas coisas que a gente não vê realmente, que isso é a fé, né? E o empreendedorismo, eu acho que tem um quê disso. E nós somos, como brasileiros, né, a gente não desiste nunca, né? E a gente vai realmente pensando a respeito disso e contornando as situações com aquele jogo de cintura que a gente já conhece há um bom tempo, né? Exato. Eu concordo, Tarcísio. Eu também não tive, eu acho que assim, eu tive apoio dos familiares, mas nada financeiro, né? É óbvio, a gente precisa daquele apoio psicológico, porque não é fácil passar por todo esse processo. Exatamente. Mas custa caro em tempo e em dinheiro. E em saúde mental. E em várias outras Tudo, coisas. Né? Você precisa renunciar a muitas coisas para você passar por um processo de reconstruir, de empreender, de aprender, e isso tudo leva tempo, leva dinheiro. Agora, o que eu acho que é importante dizer, assim, que eu acho que é fundamental, é a tomada de decisão, né? Antes da gente entrar nos tópicos em si, mas eu acho que isso já vai no caminho, né? É óbvio, eu preciso... O primeiro tópico que a gente trouxe, né, para conversar com o pessoal é desenvolvimento de habilidades técnicas. Poxa, sensacional. O que é uma habilidade técnica, gente? É aquilo que não é uma habilidade sutil, que o pessoal hoje chama de soft skills, né? Então, soft skills é fundamental. O problema é que a aprendizagem dela é diferente da habilidade técnica. Então, a habilidade técnica é aprender a fazer o design gráfico, aprender a fazer o tráfego pago, o marketing digital, a programação. São habilidades que você aprende e aplica de maneira mais dura, assim, mais pragmática. Exatamente. Não tem discussão, não tem relativização, né? Isso é fundamental. Por quê? Porque no começo eu enxergo, Tarcísio, não sei o que você pensa, seja na construção da carreira lá, do mestrado, doutorado, ou de fato ir para as agências como a gente fez no início da nossa carreira, abrir e tratar das marcas e implementar estratégias, clientes, etc. A primeira coisa que nós vamos precisar são habilidades técnicas. Exatamente. Então, quando o nosso aluno sai da faculdade, o que as pessoas vão comprar dele? É a arte para as redes sociais, é a edição do vídeo, que são habilidades técnicas. É óbvio, ele não pode deixar de desenvolver as habilidades sutis, né, as soft skills, de saber conversar,
de saber negociar, de ter resiliência para dor. Então, olha, deu errado, agora você vai ter que aguentar e dar a volta por cima. Só que isso, na minha visão, leva um pouco mais de tempo para se desenvolver. Exatamente. Eu vejo assim também, nossa, vai passando um filme na nossa cabeça, né? A gente, é interessante, gente, que o Blá Blá Marketing é assim, ó. A gente começa com o roteiro, mas a gente vai lá longe, porque tem muita coisa bacana pra gente trazer. E lembrando aqui dessas histórias, nesse início mesmo, eu vejo, por exemplo, igual a gente acompanha, né? Como é que foi essa progressão dentro da nossa carreira, que a gente pode falar mais, mas isso também se repete, por exemplo, com os alunos, eles fazendo essas soft skills ou tech skills, né? No caso aí que eles vão desenvolvendo, né? E trazendo ali, né, um benefício a curto prazo, não longo prazo, a curto prazo, porque a gente precisa já arrumar algum emprego nessa área, né? Para quem está começando. E o Léo me fez lembrar de uma coisa, quando ele estava falando a respeito do desenvolvimento de habilidades técnicas, eu lembrei também daquelas habilidades tácitas que todos nós temos, muitas vezes, de autodidatas. Por exemplo, de repente eu sou um marceneiro, trabalhei muito tempo com isso, mas quero fazer uma transição, quero lançar um curso online. Qual área que eu usaria para fazer esse curso online? Exato. Né? Com certeza eu vou utilizar a marcenaria. É o mesmo caso das pessoas que trabalham ali também com artesanato. Né? Então eu trabalho com artesanato, trabalho com algumas coisas manuais. Alimentação, a gente está vendo aí um boom dos gastrólogos, né? Isso. Eles estão bombando, estão transformando o mercado nacional. Uhum. E, meu, habilidade técnica, primeira coisa. tem Depois pra ele vai todo virar o mundo. dono do restaurante, né? Exatamente, e tem espaço para todo mundo. A gente sabe de cases aí também de pessoas que fizeram, de repente, uma faculdade para incrementar essas habilidades que elas já tinham, por exemplo, de gastronomia, etc. E viram um negócio como um todo, né? Muitos deles, olha, é interessante isso também, né? Às vezes você até tem uma empresa física, só que você precisa atingir o digital também. Então você começa a fazer algo superior nesse sentido, né? Não que você vai, às vezes, abandonar aquela loja física que você tem de roupas, ou então mesmo de comida, tal, de fast food, etc. Mas você pode utilizar o marketing digital também ao seu favor. Então tem várias maneiras, né, vários arranjos, digamos assim, de como utilizar o marketing digital em benefício, né, desse profissional, que a gente vê que o céu é praticamente o limite mesmo, né? Não tem limites, na verdade. Eu tenho certeza que não tem limite. A sua fala é muito interessante, Tarcísio. Porque, na verdade, a hora que a gente para pensar, né, nas habilidades tácitas, como você colocou, é a possibilidade dele pegar e já implementar e já fazer o segundo item que eu acho que a gente pode trazer, né? Sim. Que é o teste de protótipo e MVP. É o famoso MVP, né? Todo mundo fala. Quando o pessoal fala MVP, é produto mínimo viável. Isso quer dizer que, se você faz bolo, ele é um bolo, porque dá para você fazer. Agora, se você trabalha com tecnologia, talvez é um esboço dessa tecnologia, né? Isso. Se você trabalha com artes, pode ser a própria arte, pode ser um RAF da arte, né? Um desenho e tal. Uhum. E eu acho muito legal isso, porque assim, você tem habilidade técnica. Esse é o primeiro ponto para empreender, né? Tirando todos aqueles que a gente já conhece, gente. Eu acho que vale a pena ressaltar isso. Depois a gente traz aí no final uma lista listinha completa, né? né? Para quem gosta de lista, vai ter uma lista completa para vocês. E é muito interessante, porque esse mínimo produto viável vai te dar segurança. Uhum. Né? Sim. Então, se você consegue construí-lo e colocar em prática, e isso vai desde da pessoa que trabalha com alimentação e faz bolo, até o produtor de conteúdo que vai produzir um episódio por no ar para testar. Para ver o que as pessoas acham, como que elas respondem àquele material. Né, Tarcísio? Uhum. E é muito legal isso, porque na época da agência, não sei se você se recorda, a gente fazia muito isso para os clientes com a propaganda, porque a propaganda pode sim ser um produto mínimo viável, porque ela conta a história do produto, né? Ela é, ou pelo menos é um teste, né? Vamos dizer, não vamos tecnicamente chamar de MVP, mas pelo menos é um teste. Então, se você tem algo que você faz, começa a testar com quem está perto de você. Exato. Mas faz direito. Porque eu vejo gente aí que trabalha com alimentação e tal, que às vezes até é formado em gastronomia, tem conhecimento já trabalhando. Aí ela faz uma trufa para vender, para ajudar no dinheiro do dia a dia, e embrulha com o papel que todo mundo que vende trufa na rua, no sinaleiro, vende. A mesma etiqueta. Qual né? vantagem você quer ter, querido? Não vai ter vantagem. É verdade, é verdade. E às vezes, isso é legal você colocar, porque às vezes a gente subestima
determinados produtos ou acha que não vai ter sucesso, por exemplo, a trufa, né? Mas se você fizer uma trufa realmente ali que venha a ser interessante, que de repente consiga ter uma presença online, mesmo que local ali, né? Porque é um produto perecível ali que pode também sofrer com calor, mas que você venha colocar no iFood, que você venha trabalhar também algumas mídias, umas redes sociais ali também para impulsionar esse negócio, já vai estar utilizando também o marketing digital para isso, né? Então tentar desmistificar um pouco, lógico, que você pode trabalhar um arranjo ali do marketing digital 100% na sua carreira, né? Você desenvolver conteúdo, você desenvolver texto, ou então você programar, para quem é programador, para quem é da área de TI, criação de sites, etc., página de vendas, tráfego pago também, que é uma outra área que as pessoas migraram muito de várias profissões, estão estudando, fazendo estratégias, verdadeiras estratégias de lançamento de produtos, lançamentos de negócios locais também, que é algo que tá sempre por aí, né? Exatamente. E quem saiu na frente bebeu água limpa, não é? Mais ou menos isso, né? Mas a esperança é a última que morre, viu, gente? Então, assim, não tenha, né, medo nenhum de inovar, porque, assim, tem muito campo ainda. A gente estava conversando ontem a respeito de TI, sempre nos cafés, a gente sempre fala, olha, no café a gente devia ter gravado, porque já era um blá blá marketing naquela hora, sempre, gente, é incrível. E a gente estava falando praticamente isso. Por exemplo, de TI não tem ninguém que fica sem emprego, e é verdade, né? Tanto é que estão aí empresas multinacionais levando brasileiros que são bons nessa área, né, para trabalhar, para programar, para desenvolver. E o marketing não está tão longe disso. Lógico que não está a mesma procura, né? Que TI está demais mesmo, né? Tá. Mas marketing está ali também como um segundo colocado, digamos assim. Ele está muito bem ainda na memória das pessoas. E vai ser, quanto mais concorrência, mais marketing. Exatamente, quanto mais concorrência, mais marketing, e a gente vê que isso veio para ficar, porque é uma das profissões do futuro, e a gente vê, por exemplo, em todos os programas de inovação, a inovação em marketing, ela sempre está presente, né? Que é a forma como se comunica, não só se comunica, mas também vem a desenvolver novos produtos, venha pensar na concorrência, venha pensar no mercado, e venha trazer ali elementos que venham impulsionar o seu negócio, né, de certa forma. E o marketing digital não é diferente. Não é verdade? Com certeza, Tarcísio. Isso é um detalhe muito interessante. E você mencionou de novo o tempo, né, a questão da temporalidade. Eu ia falar lá atrás e acabei esquecendo. Gente, tem tudo na vida a gente recupera. A gente recupera dinheiro, a gente recupera saúde, a gente recupera o amor da vida, a gente recupera praticamente tudo. Uma coisa que não recuperamos é o tempo. Então, eu estava falando lá atrás sobre a tomada de decisão. Se você tiver que decidir, agora é o momento. Por que é agora, Léo? Porque depois já passou o momento. E aí você tem um outro momento que você pode decidir novamente. Só que o tempo se esgota. Mas né? a mesma oportunidade não tem mais, né? Esse é o lance, né? Não tem. Ela passou, você vai ter outra. Que eu acredito É assim, a gente comentou agora há pouco, você falou sobre fé, né? E eu achei muito interessante, porque na verdade, fé é a base de tudo, né? Eu acho que a gente, como cristão, sabe muito bem disso. E é óbvio que para empreender, para a gente poder ter paz no processo de empreendedorismo, a gente precisa acreditar. E não é acreditar cegamente, porque a gente não é besta, né? Isso aí é bem interessante mesmo. É acreditar com racionalidade. Isso mesmo. E trazer mesmo essa... É interessante isso, né? Não só aquela questão de só ver o lado bom das coisas, né? Porque a gente quer que o negócio dê muito certo, com certeza. Mas a gente também está em movimento ali, né? Não só usar a fé de forma, né, às vezes mística, não, mas a gente fazer um movimento em direção, né? E esse movimento eu sempre falo que é agir. Não sei como agir. Vai testando. O MVP está aí para isso, né? Vai testando pequenas estratégias, vai tentando analisar a concorrência, vai tentando melhorar produtos. Isso tem a ver com inovação também, inovação incremental, que é o que a gente viu muito também na pós-graduação, que é tentar melhorar serviços, processos, produtos, né? Então tem aquele produto às vezes que está ali, que você consome e você vê alguns gaps. Não gosto de tal determinado sabor, ou de repente, até faria melhor aquela trufa, né, que às vezes eu compro lá no shopping. Se você sabe, né, por que não investir e tentar ali acreditar nessa ideia? Só que já acreditar com esse projeto, já acreditar com essa mecânica e trazendo ali
é um enriquecimento desses processos. E a gente tem trazendo aí, né, vem trazendo também outras questões que a gente vai falar a respeito, que vai ser desde o desenvolvimento de marca, aí sim, né, depois que a gente conseguiu ali criar a nossa, digamos assim, o nosso processo, o que a gente vai fazer a respeito, né, do nosso produto digital, propriamente dito, a gente tem que desenvolver essa marca. E eu pergunto para você, Léo, olha só, vou jogar batata. Meu Deus, lá vem a batata quente. O que eu preciso fazer para minha marca ela ser remarkable, né? Igual a gente fala, ela venha a ser lembrada, ela venha a estar ali com uma... Sabe aquela canetinha grifa-texto que a gente precisa, às vezes, colocar? Você precisa ter um bom posicionamento. Essa é a palavra assustadora que eu acho. Sim. Porque toda vez que a gente fala de posicionamento, eu acho que as pessoas ficam assim, eu entendo. Porque as pessoas escutam e elas pensam, eu entendo o significado da palavra posicionamento. Mas como isso funciona para uma marca? É muito simples, gente. Posicionamento significa personalidade. Então, quando você se posiciona, você encontra um lugar dentro do espaço que você está e você assume aquele lugar. Você torna-se dono daquele lugar. É por isso que quando a gente fala... Por exemplo, se a gente começar a falar de esporte e falar... Não, a gente tem que ir lá e fazer. Você quer correr? Você tem que ir lá e correr mesmo sem querer e tal. E tem que ter força. E aí, que marca que vai lembrando? Vá lá e faça, né? Vá lá e faça. Se a gente tivesse em inglês, seria mais fácil, né? Just do it. E aí a gente lembra da Nike, lembra do contexto que aquela marca foi construída. É óbvio, é muito fácil falar de Nike, né? Gigante, cheio de estratégia e tal. Agora, é mais fácil eu posicionar uma marca local e pequena do que uma marca do tamanho da Nike. Por quê? Porque para posicionar uma marca desse tamanho, eu preciso de milhões de dólares em comunicação. Não, e outra, tem menos risco, né? A gente não tá falando disso, né? Então esse MVP é muito mais viável e muito mais até fácil de fazer do que mexer com toda essa estrutura, né? Exatamente. Agora você tá lá na sua casa, sei lá, e vai começar seu negócio, você tem um público limitado que você pode se posicionar para ele. É muito mais fácil, muito mais barato. Agora, você precisa escolher. Você precisa saber o que você está fazendo. Porque a gente muitas vezes, Tarcísio, conversa com pessoas, e eu queria ouvir você um pouco, você já teve experiência com isso, e o cara fala, não, eu tenho o melhor, sei lá, o cara faz pé de moleque, tô chutando aqui qualquer coisa. E ele fala, não, meu pé de moleque é o melhor pé de moleque do mundo, porque eu uso uma técnica dos pés de moleque, da virgem andina, e ela fazia o pé de moleque desse jeito, e não sei o quê. Só que, tipo, o pé de moleque é assim... completamente fora do gosto brasileiro, sei lá, é um pé de moleque sem açúcar. E aí as pessoas não compram, mas ele fala que é o melhor, porque a técnica dele é a melhor. O que é o melhor? Olha, passa um filme na nossa cabeça de algumas contas, né, que a gente atendeu de algumas contas, e realmente isso, às vezes o cliente, ele é um cliente internacional, tal, que ele tá abrindo, de repente, aqui a sua base, né, e ele quer, às vezes, reprogramar, ele quer trazer, ele quer duplicar aquela estratégia voltada para o público exterior, né? A gente está fazendo isso de uma maneira assim, do exterior, né? Das pessoas que moram ali, né? Na parte de países estrangeiros, para cá. Mas isso também localmente também acontece, porque às vezes a gente vai para o Paraná, a gente está aqui na divisa, já muda muita coisa. Sim, não é? Com certeza. E dentro disso, por exemplo, não tem jeito, gente. Olha. Eu sempre falo que é importante também as pesquisas qualitativas nesse sentido. Então, não permitir que a gente venha a cometer esse erro de achar que o mesmo produto, ele é querido, ele é muito bem quisto em todos os lugares, né? A gente tem que levar em consideração o comportamento do consumidor. Não tem como a gente deletar isso e achar que vai ser uma base para tudo. Não tem como. E a regionalização, pensando bem, gente, eu falo isso, por exemplo, que a gente estudou aí em São Paulo. E aqui no interior, Presidente Prudente, as pessoas têm o costume de tomar tereré, né? Você fala isso lá, ninguém nem sabe o que é. Eles sabem o que é chimarrão, né? Mas eles sabem o que é não. Mas chimarrão não. Tereré não, porque o tereré é com água gelada, né? Enfim, então tem algumas questões que acontecem principalmente só aqui localmente, né? A questão dos lanches também, né? Até perguntar aí pra você qual que é o seu lanche preferido. A gente sabe que os lanches em Presidente Prudente são bem maiores do que as redes de fast food. Isso é uma característica local também que a gente pode identificar. Molho verde não tem em outro lugar. Molho verde não tem, exatamente. O molho verde, igual tem aqui em Presidente Prudente, não tem. Então, se você vier pra Presidente Prudente, eu gosto de x-frango com molho verde. Eu gosto de x-frango bacon, x-filé, enfim. Ai, gente, ó, gordo é fogo. Eu gosto de todos, né? Assim, a gente tem a nossa preferência, mas a gente arrasa. Então, eu acho que isso tudo, tá vendo? Olha só, o molho verde é uma marca
ligada à nossa cidade. Assim como champanhe é uma marca ligada à cidade francesa. Então, eu acho que a grande lição que fica é óbvio, gente. Além disso, você precisa ter o mínimo. O que é o mínimo? É ter uma logo bem construída, ter uma identidade visual do seu negócio. Mas isso a gente nem tá falando aqui, porque a gente já pressupõe que se você tá assistindo esse vídeo, você tenha. Já tem isso tá? também, Se verdade. você não tem, manda mensagem pra gente que a gente indica pessoas que vão te ajudar nisso. Exatamente. Mas a gente pressupõe, a gente já está dando um passo além. A gente está falando da sua personalidade de marca, né? Dessa construção de marca ligada ao seu posicionamento. E isso que o Tarcísio colocou é um ponto fundamental, porque se a gente não parar para pensar nisso, que é o que vai te conectar com o seu público, com a pessoa que vai comprar o seu produto, meu, o que você tem? Fica difícil, né? Exatamente. Eu trago também algumas questões nesse sentido. Que marketing, mesmo que seja digital, sempre que tem a palavrinha marketing, a gente sempre brinca com os alunos também, né? A estratégia tem que estar ali. De qualquer forma, a gente tem que ter esse esboço, pelo menos na cabeça, das ações que você vai fazer, da estratégia, e não só isso, né? Dividido em táticas, dividido em um cronograma que venha a ser também estruturado, utilizado, estruturado, principalmente para as marcas, né? As marcas que querem ali se destacar ali perante a concorrência, porque sempre vai ter uma concorrência. Sempre, né, sempre tem. Exatamente. E dentro disso, eu acho que a gente pode testar mais. Eu acho que a palavra de hoje também é isso, sabe? Testar mais, se arriscar mais um pouco, né? Às vezes você já está querendo trabalhar com marketing digital, então tente, arrisque, né? Qual é a área que te chama mais atenção? Será que é o design gráfico? Será que é a parte de edição de vídeos? Lembrando aí que tem esse profissional tá em falta, né? Quem edita vídeo, quem trabalha também com essa parte de audiovisual, está sendo um profissional muito requisitado, porque hoje os streamers, né, a questão também abraçou muito a população e as pessoas estão habituadas a assistir podcasts, por exemplo, elas estão habituadas a comprar cursos online. Já vale fazer um parênteses. Se você está assistindo esse podcast e ainda não se inscreveu nesse canal, esse é o momento de apertar o botão aí embaixo, dá um like no nosso vídeo, porque isso ajuda a gente, né? Gente, vamos subir esse canal, ó, vamos subir, aperta o like aí agora, senão você vai esquecer. Exato. E se você não gosta de assistir na versão de vídeo, a gente transforma todos os nossos podcasts em vídeo, em áudio, em todas as plataformas. E agora a gente também tem o nosso canal no Rumble. Então visita a gente lá. O link tá aqui embaixo. Gente, a gente tá muito legal, né, esse projeto. E a gente quer disponibilizar tudo, sabe? Sem reservas, a gente tá aqui para isso mesmo. A gente já gostava de conversar sobre isso há muitos anos, a gente tem uma amizade de muito tempo. E a gente sempre nos cafés, né, a gente toma muito café, né? O café com marketing, né? Não, e a gente conhece muita gente legal que compartilha, né? Igual a gente trouxe ontem o Ângelo. E vai vir muita gente aqui. Amanhã a gente tem uma convidada especial, a Adriana Cinti, né? A Adriana Cinti, que é atriz, apresentadora. Ela participou de várias novelas aí da Globo. Ela também tem ali o seu canal nas redes sociais. Creator também do TikTok, Instagram. E fala a respeito de filmes e séries. Então, se você gosta de filmes e séries, se você sabe, assim, é uma pessoa que conhece muito a respeito disso, então entra lá agora no Tô Sem Papel, já tem o link lá que você pode compartilhar, que vai ser sobre a live de amanhã que a gente vai fazer à tarde, né? Então fica a dica para ninguém perder esse momento. Vai ser sensacional. E assim, não tenho mais nem o que falar sobre marca. Eu acho que a gente pode fazer um episódio um dia para falar sobre marca, porque é um mundo infinito, né, pra gente discutir. Mas se você está começando, quem é você na fila do pão? Se a gente perguntar de você pro seu amigo, o que seu amigo vai falar? Parece besta isso, né? Uhum. Mas a gente esquece que a gente, pessoalmente, também é uma marca. Então, se você quer arrumar um bom emprego e não tem uma boa marca pessoal... Aquele, sinto dizer, né? Mas a gente está sendo visto a todo momento, né? Então, assim, tenta deixar organizado suas redes pessoais. Se você não tiver pessoal, tiver só de serviço, que ela também venha a ser movimentada de certa forma e que venha a ter coerência, né? Essa questão do que postar nas redes sociais, a gente pode fazer também um episódio só disso, né? Quem sou eu ali nas redes sociais, o que eu devo postar, como trazer esses conteúdos diários ali também que vão ser bem importantes para a gente não só engajar, que é a palavra do momento, mas de reter as pessoas ali, aquele público e criar realmente uma comunidade. Eu acho que isso é o mais importante das redes sociais, que redes, né, eles já venham pelo próprio nome trazer isso, né? E a gente continuando aqui,
Eu acho que a gente já pode pular aqui para parcerias estratégicas. Eu acho que isso também faz parte também do ambiente online. Então, os famosos features, né, os famosos collabs, as famosas parcerias, tem que ser uma presença constante também ali para aumentar aquele poder de alcance, para tentar trazer ali parcerias que às vezes não são aqueles likes, aquelas métricas do ego, né, que a gente gosta muito. Por exemplo, tem um perfil que está bombando, tal, etc. Mas às vezes você vai ganhar dinheiro também com outras estratégias que às vezes nem vão aparecer muito, mas vão ser direcionados para empresas, vão ser direcionados para serviços, e às vezes não vai aparecer tanto no Instagram, por exemplo, mas vai ter ali outra estratégia, porque marketing digital tem a ver também com e-mail marketing, tem a ver com outras estratégias que podem entrar dentro dessa teia, né, que a gente pode trabalhar, se a gente pode dizer assim. Não, com certeza, Tarcísio. Parcerias estratégicas é fundamental. Eu acho que não dá para você crescer dentro da empresa se você quer uma promoção. Você não consegue sem ter uma parceria estratégica. Gente, isso não é um jeitinho. Eu vejo muita gente falando por aí. Ele conseguiu porque ele conhecia alguém. Que bom! Ele teve que se esforçar para conhecer alguém. Né? E o networking, né? Não é demérito nenhum você ter alguém, uma parceria estratégica, que não é só uma amizade por interesse. Não existe só isso, pelo amor de Deus. Exatamente. Vamos olhar para as coisas como possibilidades e todo mundo ganha. Nossa, isso é importante. O ganha-ganha, né? Essa questão mesmo de ter... por exemplo, como empreendedor, você deve saber, quem já empreende sabe disso, né? A gente nunca pode ter um fornecedor apenas, né? Principalmente de insumos, etc. Para quem produz alguma coisa, um produto mesmo. E a mesma coisa com serviços também. Então, de repente, eu tenho uma produtora, que é uma parceira nossa, mas de repente aquela produtora não pôde te ajudar naquele momento, você tem que ter uma outra produtora. Exatamente. De audiovisual, não é assim? E isso acontece com tudo, com tráfego pago, com criação de conteúdo, e a gente vai fazendo sim essa rede, né? Não que a gente prefira um ao demérito de outro, mas que a gente venha assim ter essa rede aquecida também, né, Léo? Com certeza, vamos aquecer as nossas redes. Sensacional, gente. A gente está caminhando já para o final desse episódio, né? Eu acho que a gente pode falar aqui também de aproveitar as tendências que a gente está vendo por aí. Uma das tendências que a gente está vendo é o podcast. Eu acho que o podcast veio para ficar um bom tempo, porque as pessoas estão cansadas daquele conteúdo mamão com açúcar, aquele conteúdo que só tem o fireworks, né? Que só tem aqueles fogos de artifício, mas que às vezes não entrega nada, né? Não, acabou, né? E o podcast, gente, é a oportunidade... Acabou assim, mais ou menos, né? Ainda tem bastante, né? Mas assim, o podcast é a oportunidade da gente trazer conteúdos relevantes, até porque o podcast ele tem um pouco mais de tempo do que os vídeos comuns da internet, né? Aquele vídeo que às vezes a gente procura para resolver algum problema ou para saber de algum assunto muito rápido. E o podcast está aí para isso, para a gente trazer experiências, para a gente trazer convidados para a gente, porque a gente não sabe tudo também, né? Vamos combinar. Então a gente traz convidados, a gente soma forças para trazer um conteúdo de qualidade que venha a ser relevante e que venha a ter mais profundidade, que eu acho que digamos assim, o consumidor de podcasts, ele está muito mais aberto a saber o que acontece, né, durante um período maior de tempo a respeito de um assunto específico. Exatamente. Eu acho que a hora que a gente para pensar assim, Tarcísio, sobre esse aproveitar tendências, toda vez que eu acho que fala de tendência, tá todo mundo pensando nas tendências, nas trends, né? E não é só isso. Não. A gente tem que expandir e pensar que no mercado digital a gente tem produto físico sendo vendido lá, né? A Amazon, o maior varejista do mundo, talvez a empresa com o maior faturamento do mundo, vende produtos físicos. Então, toda vez que você for pensar em tendência, a gente está olhando para movimentos que não se tornaram comportamento. Porque se a gente pensar assim, usar as redes sociais é uma tendência. Não é uma tendência, já é comportamento. O que é uma tendência? É aquilo que você vê, as pessoas que você considera inovadoras, cool, sabe? Aquelas pessoas que falam, ele é pra frente. Vanguarda. É pra frente. Você olha assim, aquela pessoa que você fala é pra frente, se ela tá fazendo e um grupo de gente igual ela tá fazendo, aquilo é uma tendência. Então, Legal. A gente tem que ter uma visão, eu acho, Tarcísio, que aí eu queria trazer um tópico aí já pra encaixar, porque eu acho que as duas coisas se encaixam bem juntas, que é a inovação. A gente tem que ter um olhar mais amplo. Quais são as marcas que ganham? Aquelas que têm a capacidade de inovar.
A Exatamente. marca que não tem capacidade de inovar, ela perde em todo o resto. Ela morre. Porque a gente acabou de falar, né, agora há pouco sobre posicionamento de marca e tal. Uma das coisas que mais pega no posicionamento de marca é a marca mentirosa, né? Ela Deus diz livre. que é, mas não é de verdade. Nossa, terrível. Né? Isso é terrível. E o que falta para essa marca, na maioria das vezes? Capacidade de inovar. E inovação, gente, é maravilhoso, é fundamental. E inovação não é acabar com o velho. Ninguém falou assim, para começar uma inovação a gente tem que matar o que é velho. Não, a gente tem que matar o que é ruim. A inovação só acaba com o que é ruim. É diferente, né? Veja o livro impresso. Olha, isso é legal. Quanta inovação a gente tem para livros? Tem o Kindle, você pode ler no iPad, mas os livros impressos continuam sendo vendidos. Aí, Porque- modéstia à parte, tá bem bonita as capas, né? Eles se reinventaram também, né? As folhas, às vezes, elas são... aquela parte que fica a lombada quadrada, fica colorida. Né? Tem uma coisa tão legal ali. Tem muita tecnologia de impressão, né, Tarcísio? Tem. Você pode dizer melhor, né? Que é um ser especialista em design gráfico. A gente gosta. Eu já não tenho tanto aprofundamento nisso. Sabe também. Mas não sei não. Você sabe infinitas vezes melhor do que eu. Não. Mas tem muita tecnologia hoje para fazer capas fantásticas, né? Tanto no design em si quanto na impressão. Não, eu fico besta, por exemplo, para você que tem criança, no caso, né, os livros infantis, gente, aquilo você pode jogar de um prédio de 500 andares que ele não estoura, ele não quebra, ele não risca. É uma qualidade, assim, que você leva pro banho, né, ele não molha. Livros Então, de banho. Livros, exatamente, livros que vieram, assim, com uma tecnologia gráfica absurda, né? Isso a gente não encontrava um tempo atrás. Eu tava fazendo esses dias eu tava fazendo uma organização de alguns livros em casa, e a gente vê cada livro, assim, às vezes de clássicos, né? Que a capa já foi, que ninguém não tinha uma proteção, que as folhas amareladas, aquela impressão, sabe? Papel jornal. Papel jornal, exatamente. E isso tudo tem a ver com inovação também, essa inovação incremental que foi vendo a necessidade, por exemplo, da criança de começar a ler. Não tem que ser cada vez mais cedo? Entra em pauta isso daí também. Mas enfim, as crianças estão vendo. Mais lúdico, exatamente. O Francisco, meu filho, ganhou um livro e aí vem um trator, que ele ama trator, né? Então a tia dele, a Aline, deu pra ele. E é um trator de corda. E aí cada história tem um caminho. Olha. E você põe o trator e ele anda dentro da história. É sensacional, gente. É sensacional. Então, isso é inovação. É a capacidade de transformação das marcas. O velho não precisa morrer. Exato, Percebe? Exato. O velho não precisa morrer. Só morre o velho ruim. Não, os clássicos Nós não nunca estamos vão falando acabar, da né? pessoa velha, né? Estamos Sim. falando das coisas velhas. Das Bom, se o coisas. velho for ruim, também ele pode morrer. Meu Deus! Já abre uma polêmica aqui. Não, pelo amor de Deus, gente. Não, deixa os velhos vivos. Mas dentro disso, né, acho que inovação é um tema também à parte que a gente pode trazer ali também para outros dias, para a gente conversar a respeito disso, que abre precedentes aí para muita coisa, infinitos, né? E a gente gosta muito de ver isso, porque a inovação está muito linkada. Se você vê uma marca inovadora, pode ter certeza que o marketing dela também é inovador. Com né? certeza. Então, assim, isso andam coladinhos. Andam juntos, né? Tudo junto e misturado. E a gente vê que isso acontece e a gente aprende muito com os grandes, né? Que é a palavrinha-chave que a gente fala que é o benchmark, né? Que é realmente ver o que os grandes têm feito de bom. E a gente também, né? Aquela coisa, copia, mas não faz igual, né? Copia, mas não faz igual. Mas traga para sua realidade, Não tem né? problema copiar. Não tem problema. O problema é você garantir... O problema de você copiar é que automaticamente você divide o mercado, que era... Vamos supor que o mercado tinha 100 pessoas. E aí você copiou o seu concorrente, agora você tem 50 e ele tem 50. Ou pior, ele tem 100 e você não tem nada, porque ele é pioneiro, né? Então, assim, nossa, esse é o problema de legal. copiar, né? Se você não tiver nenhuma inovação aí no produto. Eu acho que, Tarcísio, de tudo isso que a gente está conversando, talvez o que eu gostaria de deixar aí de mensagem é, gente, a riqueza, no sentido mais amplo, né, do que o dinheiro, todo o potencial, ele é infinito. Tem gente que acha que para um ganhar, o outro tem que perder. E, na verdade, seria impossível a gente ter o número de pessoas que a gente tem evoluindo financeiramente, profissionalmente, intelectualmente, se isso fosse limitado. A riqueza é infinita. Né? É infinita. Eu concordo. Ela é disponível para todos. Aí a gente precisa pegar quando a gente quer, se a gente quer. Pode não querer e também, achar né? a linha ali às vezes, né? Isso é legal. Esse episódio é pra isso mesmo, pra gente tentar identificar, porque às vezes você olha assim um cenário que você não consegue identificar uma saída, né?
Mas de repente, né, o empreendedorismo pode ser para você. Eu não vou falar que é para todos, que o empreendedorismo tem também várias características pessoais ali que a pessoa tem que querer bastante, ela tem que identificar suas habilidades, ela tem que aproveitar. Podemos falar um dia disso, né? Características pessoais do empreendedor. Quais são as características das pessoas empreendedoras? Isso. Acho que isso pode ajudar as pessoas aí da nossa audiência. Isso, e procurar por padrões, né? Porque a gente fala muito de psicologia também, os padrões, né, psicológicos das pessoas que empreenderam e foram um sucesso, né? Quais foram ali as suas dicas? Porque todas elas têm, muitas delas criaram livros, né? Outro dia a gente estava falando da Cacau Show também, o CEO dela também tem um livro a respeito disso, né? E tá ali para todo mundo, gente. Então, assim, o conhecimento só não tem agora quem não quer, né? E a gente precisa aproveitar esse momento para desenvolver aí as nossas habilidades, né? E investir, porque independente de onde você mora, né? Seja na capital, no interior, né? Ou então no interior do interior, né? Não tem mais essa limitação, né? Não. Tendo ali uma tecnologia básica, você já consegue ali, com um computador, praticamente um celular, para o marketing digital, você já vai conseguir muitas das coisas, né? E empreender na internet, gente, as possibilidades estão aí. Tanto que a gente preparou uma lista, né, Tarcísio? Isso. Com vários sites que podem te ajudar. Não são só esses, são alguns que a gente conhece e que a gente acha que não é mainstream, né? Exato. E não é o que o que você já conhece, tá? Exatamente. Então, qual é a primeira opção que nosso spectator pode ver, Tarcísio? Olha, tem vários, né? Um deles é o Fiverr, né? Também é um mercado online ali que você pode oferecer seus produtos, etc. Eu vou mudar um pouco, até não tá na lista aqui, mas eu tô vendo também muita gente utilizando o Shopee, né? Que é algo que vem como alternativa do Mercado Livre, que as pessoas também estão ganhando dinheiro a respeito disso. Por exemplo, você tem um estoque, às vezes, até de alguns produtos, né? Ou então você, por exemplo, produz, igual a Indiana, que a gente sabe, tem muitos vasos, né? Por exemplo, você produz e você quer atingir de uma forma online, por que não colocar no Shopee também, né? Lógico que vai ter ou um Mercado Livre ou o Shopee, a gente pode abrir um programa para tentar analisar... Para falar sobre, né? As melhorias ali a respeito disso, né? De cada pontos positivos e negativos de cada plataforma. Mas eu vejo também, né, o Shopee como uma alternativa para quem quer sair daquela mesmice, né, que às vezes as pessoas têm colocado na internet e desenvolvido ali também entregar um produto físico utilizando a internet para isso, né? De repente um artesão, uma artesã que desenvolve ali um serviço que é bem direcionado e ela vai conseguir utilizar isso também, né, Léo? Com certeza, Tarcísio. Acho que foi bem lembrado a Shopee. A gente tem aí... o Mercado Livre, que todo mundo já conhece, né? Não está na nossa lista, mas eu acho que faz um par bem legal com a Shopee, bem né? bolado, né? Exatamente. E aí a gente tem vários outros, a gente vai deixar essa lista aqui embaixo, né? A Upwork, o M-Turk, que é o Amazon Mechanical Turk, pouquíssimo conhecido no Brasil, mas é uma ferramenta sensacional de venda não só de produtos, mas de serviços, né? Você pode vender a sua mão de obra. Fazer um adendo aqui para quem é da área acadêmica, né? Eles têm não sei se tem ainda, né? Tem. Mas eles têm uma aplicabilidade de fazer pesquisas, né? Então, se você vai ali desenvolver uma pesquisa que pode ser, só que não sei se tem o Brasil ali dentro do escopo, né? Eu não lembro agora se tem o Brasil, mas dependendo da pesquisa que você vai desenvolver, você pode solicitar, pagar para os usuários responderem a sua pesquisa, o que é muito comum para ciências mais desenvolvidas, né? Como Estados Unidos? Eu também não só acho. Estados Unidos, mas as áreas também, né? Sim. Exatamente. E tem uma lista enorme aqui, eu não vou falar tudo, tá? Tem desde o eBay, a Amazon também para afiliados, então de repente... Survey Junk. Survey Junk. Etsy. Swagbucks também, enfim, tem uma lista enorme aqui, não vou falar tudo, senão a gente vai ficar falando de listas, né? Dá uma consultada aqui embaixo e você vai conseguir ver todos esses sites. Eu acho que isso casa muito bem, Tarcísio, com os vídeos que a gente fez essa semana sobre a transição de carreira para o marketing digital, né? Isso, que tem uma lista enorme ali também, num dos episódios anteriores, se eu não me engano, o penúltimo que a gente gravou, que tem uma lista enorme também a respeito de programas voltados para editar vídeos pelo celular. Então, vamos deixar o card aí também, ou você pode já acessar dentro da questão ali também a respeito de marketing digital que a gente tem trazido desses dias, né? Exatamente. Gente,
Praticamente isso, né, Léo? Com certeza é isso. Foi um episódio muito agradável. Exatamente. Gente, então fiquem com a gente aí. Se você ficou até agora, não deixe de comentar. Gente, vamos comentar? Aproveita, coloca aí. Eu sei que você tá no celular ou tá assistindo na TV. Eu gosto muito de assistir lives pela TV também, às vezes quando eu tô em casa, né? Então deixa ali o comentário o que você gostaria de ver aqui no Blá Blá Marketing, né? Falando a respeito aí de alguns assuntos voltados para empreendedorismo, marketing digital e uma infinidade de outros assuntos que a gente pode abordar que são relacionados a isso também, desde inovação, a gente pode falar também de educação, a gente pode falar de temas aí que são muito grandes, né, que tem um Exato. escopo enorme. E manda esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que tá terminando a faculdade, tá Ou vai começar também, é verdade. vai começar, tá terminando, tá sofrendo com o último ano da faculdade porque ela tá no emprego de quando ela entrou, ela não sabe o que fazer. Eu acho que essas dicas vão ajudar muito ela. Exatamente. Então, gente, ó, como comunidade, convido você aí, né, a estar colocando, né, o like aí nesse vídeo e encaminhando, né, muito fácil, encaminha ali, já vai direto no WhatsApp e manda aí no grupo da família. Certo? Certo, gente, muito obrigado. É isso, muito obrigado. Até amanhã. Até a próxima. Apertei o off.